Olá, Ezek no Brasil, como é que vocês estão? Bom, estamos aqui com mais um vídeo da Tech, hoje para falar um pouquinho mais sobre planilhas e aí mais especificamente as planilhas de finanças ou a planilha de finanças. Então, como que vocês conseguem entender a nossa planilha de auditoria de contas para conseguir melhorar os resultados dos escritórios e fazer algumas análises também. Então, quem vai estar facilitando esse momento para vocês sou eu, a Michelle. Eu sou coach do Tier 5 de finanças, tenho 24 anos, sou formada em administração e tenho 8 pets a título de curiosidade. E bora lá começar. Bom, essa é a capa da nossa planilha central de auditoria de contas e nela vocês podem encontrar quem são os coaches de cada uma das entidades. Hoje a gente tem 6 tiers aí, onde as entidades são divididas. Você pode encontrar as abas dos meses e as abas de contestação. Podem encontrar também alguns links úteis, como da súmula de auditoria, do drive do TNA, forma de feedback e alguns modelos de documentos que foram atualizados recentemente. E o histórico de RM até 2015 aí de todas as conferências onde o RM é avaliado. Então vamos passar um pouquinho para frente. Logo aqui embaixo, ó, a capa e a gente seleciona um mês qualquer. Selecionando um mês de julho, por exemplo, essa é a capa que a gente vai encontrar. Aqui a gente encontra todos os comitês que estão com cor diferente, ou seja, que estão azul, é porque zeraram a multa nesse mês de referência, então é com eles que você tem que conversar para ver DCPs, entender como melhorar os processos de auditoria do seu escritório. E aí a gente vai selecionar uma aqui aleatoriamente. Quando você seleciona, essa é a capa que aparece para as entidades, ou seja, nessa capa é possível ver um overview geral de como está a auditoria. Então, em cima sempre vai estar o nome, o mês de referência e o coach dessa entidade, para você estar tirando dúvidas e coisas assim. Então, por exemplo, nesse cabeçalho, a gente consegue ver qual que é o RM desse mês de referência que está sendo auditado. Então, aqui a gente consegue entender o RM, se está em ideal ou em risco, um overview das pendências do mês atual e do mês anterior, caso tenha ficado alguma pendência. Embaixo, o total da multa e a porcentagem de multa que você está recebendo. Também algumas explicações com relação a teto e tudo mais. Então, por exemplo, nesse mês, esse CL que a gente está usando de exemplo tem um extrato faltante e um comprovante incorreto. Mas também é possível verificar se alguma conta deveria ter sido apresentada e não foi, se alguma conta está com saldo incorreto, se existe algum comprovante ausente também. Esse aqui é o overview do relatório de membresia conta por conta. Sempre que existe uma conta reprovada, isso significa que todo o RM vai ser reprovado. Então, é por aqui que você consegue identificar se o seu RM estiver em risco, por exemplo, por que esse risco existe e como que vocês podem corrigir. Então, conta por conta, as contas que estão como NA são contas que o CL não possui e por isso não são auditadas. Depois a gente segue e vamos passar para a auditoria do mês e entender, referente àquele mês, quais são as pendências. Então, esse é o cabeçalho que vocês vão encontrar em cima de todas as pendências. Cada conta tem o seu cabeçalho e ali é possível verificar se a conta foi apresentada, se o extrato foi apresentado e está correto, se o saldo está correto, ou seja, o que está no extrato é o mesmo que está no Contas Online, quantos lançamentos no Contas Online essa conta teve, e o saldo inicial e final, e o número de erros. E aí você consegue identificar, baseado no número de lançamentos, qual foi a porcentagem de erro. Aqui embaixo sempre vai ter também o código do lançamento no Contas Online, o código do erro, o valor desse lançamento no Contas Online e em qual data ele está cadastrado lá. Então, por exemplo, sempre que existe uma pendência, vai ter uma notinha no código. E aí, se você passa o mouse por cima, você consegue identificar qual o erro. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, o erro é que faxina é uma prestação de serviço.
logo precisa de contrato. Muito provavelmente o que aconteceu é que foi upado só o recibo de despesa, mas nesse caso precisaria do contrato. E para entender mais sobre contratos, existe uma outra tech que fala sobre isso. Aqui nesse outro, por exemplo, ó, o extrato não foi está como não apresentado. E aí, quando a gente olha a notinha, é porque o período não corresponde a todos os dias do mês. E aí, para entender um pouquinho mais sobre isso, eu recomendo fortemente da Além das Súmulas também. Depois a gente passa para a auditoria de pendências, ou seja, coisas do mês anterior que não foram corrigidas nem para DDL parcial, nem para DDL final. E aí também vai ser bem parecida com a auditoria do mês, a diferença é que não vai ter a parte de número de lançamentos e vai estar aqui identificado pelo código, o comprovante, o erro, o valor e a data. Para fazer contestações, a gente volta para aquela primeira planilha onde fica a capa, né? E aí, ao invés da gente selecionar a aba do mês, a gente seleciona a aba de contestação. E para fazer a contestação é bem simples. É só você colocar a data que você está contestando, o seu nome, de qual entidade você vem, é muito importante isso, qual o seu cargo, se você é controller, manager, membro, VP e afins. Qual o mês que você está querendo realizar a contestação, ou seja, vamos supor que você corrigiu qualquer erro, é muito importante que você venha aqui, coloque o mês que você está corrigindo, se é o mês de referência ou se é o mês da pendência, qual conta que está essa pendência que você está corrigindo, o código do lançamento, o erro que foi apontado na planilha e qual a sua justificativa para estar fazendo essa contestação, seja porque o documento foi corrigido ou porque você não concorda com o que o auditor colocou, identificou que o auditor teve algum erro, ou porque foi alguma coisa que você conversou já previamente com o seu coach e estava alinhada. Do lado, depois do período de contestação, vai estar se o auditor aceitou ou não essa resposta e a observação dele com relação a isso. Então, se ele aceitou, caso ele tenha alguma observação, ele coloca, ou se ele não aceitou, por que não foi aceito. No mais é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo por e-mail, WhatsApp, ou também estar entrando em contato com a gente pelo Instagram e o Facebook do TNA. Tchauzinho!